falar das nossas impressões, daquilo a gente, logo no início, não foi no primeiro final de semana do isolamento social, a gente se ligou, você lembra? A gente conversou Sim, bastante. Eu estava aqui na sim. varanda e a gente conversou muito, trocou nossas A gente fez, angústias. a gente fez uma Terapia de mão reunião dupla. home. É, A gente se escutou, a gente conversou, a gente falou do que a gente estava percebendo, a gente estava falando do que a gente já também estava. É muito natural a gente que lida com comportamento humano, nós dois que somos terapeutas, que a gente começa a imaginar cenários futuros, né? Cenários sim, futuros, não cenários futuros na economia, que tem quem esteja fazendo isso, embora a gente também saiba, leia, perceba e discuta isso. Mas enquanto as pessoas estão muito preocupadas, e eu compreendo, acho inclusive justo, entendo essa discussão, embora é, a forma como ela tem sido feita é equivocada, vidas ou economia, eu entendo a discussão, mas a forma está equivocada. Enquanto as pessoas estão preocupadas com o isolamento social e a degradação econômica, eu me preocupo com uma degradação psicológica. A gente vive esse momento em que, de forma única, estamos vivendo uma grande experiência psicológica, sociológica, histórica, cultural, que jamais alguém ousaria fazer. Se todo mundo pedisse, vamos todo mundo ficar em casa para ver o que acontece com o psiquismo das pessoas, ninguém toparia. Vamos todo mundo para casa ver como é que os pais lidam com a escola fechada e como é que é com os filhos, ninguém toparia. Eu quero que todos os casais fiquem em casa durante 2 meses para ver como é que eles sobrevivem ao casamento, ninguém toparia. Eu quero, sabe, assim, tudo que está acontecendo ao mesmo tempo agora só está acontecendo porque não é uma escolha que a gente está fazendo, é uma imposição da vida, né? E essa sim. imposição da vida, ela traz consequências emocionais. Eu queria que tu iniciasse um pouquinho assim do que é que tu tem percebido. Tá. Em primeiro lugar, salve, salve esse encontro. Eu acho que é uma honra a gente poder trocar essas opiniões juntos. Jaime Ribeiro acabou de mandar um Aí, nossa coraçãozinho aí. amiga aí, ó. Nosso amigo Sexta-feira somos Jaime. Um nós beijo. dois, eu e Jaime, viu? Ah, que beleza, tô colado então. Beijo, Jaime. De- Então, a experiência de conversar com você é sempre uma experiência que me faz sair melhor. Assim, eu acho que quando eu tenho a oportunidade de estar com você, eu sinto que, em primeiro lugar, que eu tenho um interlocutor que consegue me escutar, que consegue me entender, e uma pessoa que sempre me faz pensar diferente. Assim, você sempre me leva a pensar coisas que eu não tinha pensado, a colocar novos pontos de vista sobre o meu pensamento. Então, é uma alegria poder fazer parte da sua vida e te trazer para a minha também, e aqui a gente poder fazer disso uma experiência coletiva, né? Então, obrigado a todo mundo que está nos vendo, que está participando desse diálogo. Bom, a experiência, como o Ró está falando, a experiência da quarentena, eu acho que é a transformação da nossa vida num filme de ficção científica. Qualquer filme que a gente veja à noite para dar uma arejada na cabeça é menos surreal do que o que a gente está vivendo de Muito. verdade. É verdade, é verdade. Com certeza. Ninguém imaginou um cenário desse. Ninguém. Então, a primeira Ninguém. coisa que eu acho importante é normalizar o estranhamento, né? Ótimo. Eu acho que tem uma experiência que a gente pode fazer como metáfora, que é assim, quanto tempo a gente leva para aprender um idioma? Né? Quanto tempo uma criança leva para aprender a falar? Né? Isso, para mim, dá uma noção do tamanho do desafio que a gente está vivendo, porque a gente está Uhum. tendo que viver num outro idioma da vida. Né? Antes a gente Exatamente. podia pegar as nossas pernas e caminhar pelo mundo, pegar os nossos braços, abraçar as pessoas. Né? A gente está vivendo agora uma outra experiência que coloca a gente como se a gente fosse forasteiro dentro da própria vida. Hum. Né? Então é como se a gente estivesse entrando num mundo novo, pisando pela primeira vez no mundo novo, só que a gente está dentro da nossa casa, com as pessoas supostamente que a gente mais ama, né? Às Uhum. vezes isso não acontece. Tem pessoas vivendo uns perrengões aí na quarentena, porque Uhum. estão dentro de casa com pessoas com quem já estavam com conflitos bem graves, né? Mas a questão é que a gente está reaprendendo a viver. E Hum. a gente não teve tempo para elaborar isso. Não teve um tempo para dizer para a vida antiga assim, ó, vida, tchau,
foi bom viver desse jeito, viu? Até aqui. Foi bom enquanto durou. Não, de um dia para o outro falaram, entra para casa, se busunte de álcool em gel, não toque nas pessoas, lave a sacolinha do supermercado, né? Não deu tempo, né, Então, Alexandre? não deu tempo. Então, a gente ainda está no processo de Uhum. elaborar esse luto da vida que a gente não tem mais e de assimilar todos esses novos códigos da vida que a gente já está tendo que viver. Então, É. eu vejo as pessoas ainda muito pouco autocompassivas, né? Você fez uma postagem tão linda sobre autocompaixão um pouquinho antes da quarentena começar, né? Você colocou uma imagem de uma pessoa dando a mão para a própria sombra, falando se você tem compaixão só com o outro, o seu trabalho ainda não está feito, né? Uhum. Eu vejo as pessoas ainda muito pouco autocompassivas, no sentido de aceitar o tempo que cada um vai levar para se acostumar com isso, né? Eu acho isso que você está dizendo fantástico. Logo no início, quando você diz assim, nós temos que normatizar o estranhamento, ou seja, nós temos que Isso. achar normal, não achar que é doente, não achar que você é uma pessoa louca porque você está com medo, porque você começa o dia rindo, termina o dia chorando, porque no mesmo dia você fica com esperança, depois chega um WhatsApp com uma fake news e ele destrói, depois vem um áudio que lhe leva para cima, depois você descobre que é mentira, porque você ao mesmo tempo está tendo que viver essas experiências intensa nos relacionamentos, inclusive com você mesmo, porque muita gente, por exemplo, passou a vida inteira fugindo de si mesmo e agora não está tendo como evitar não tem mais como fugir de si mesmo. Então, tudo isso ao mesmo tempo como você diz, é como se a gente tivesse jogado no meio da Tailândia, sem ninguém para falar português ao nosso lado e a gente tivesse que se virar. Essa imagem que você colocou de Exatamente. aprendizado de uma língua é mais ou menos isso. Ó, você está aqui em Bangkok, te vira. Ninguém fala português nem inglês. Te vira. A gente tá. Meu Exatamente. Deus, as letras não são próximas ao que a gente conhece do alfabeto cirílico. Ninguém compreende o que a gente fala. A gente não consegue nem. No máximo, a gente fica fazendo sinal, né? Parecendo que tá falando com ET, Isso. meu amigo, me salva. E viver essa experiência agora, ela é muito rica, né? Ela tem um lado tragicômico, né? Mas ela é muito Isso. rica nesse sentido. E certamente eu acho que a gente tem percebido. Eu estou lendo muita coisa, Alexandre, sobre as pandemias anteriores, né? A gripe russa, a gripe espanhola, para entender o psiquismo das pessoas durante aquela época, alguns estudos que foram feitos, e o que a gente conclui é o seguinte, que a gente, olhando para os pesquisadores, durante muito tempo, as sociedades, as instituições internacionais como a OMS, ONU, outras, ou Unesco, entre todas as outras, ou a Organização Mundial do Comércio, enfim, elas previram e se prepararam para uma pandemia, né? Mesmo assim, Uhum. você está vendo o caos que está. Porque essa Sim, previsão foi sempre baseada na ideia de o que vai acontecer do ponto de vista epidemiológico, como é que ela vai se sim. alastrar e que medidas de mitigação e de contenção nós podemos tomar para evitar que colapse os sistemas. Mas mesmo esses organismos, eles não previram as consequências econômicas. Foram muito poucos estudos em comparação ao que a gente estudou sobre o que vai acontecer numa pandemia versus as consequências econômicas. Os estudos são muito menores. E o que vai acontecer emocionalmente aí é quase nenhum estudo. A gente está no meio do laboratório de Wundt, sabe? Sim. A gente tá na caixinha dos ratos, literalmente, cada um de Sim, nós. sim. Com a Lá, sensação de que não tem barra para não apertar, tem a né? barra para apertar, você aperta e não vem nada, não vem resposta. A gente está exatamente, gente. Vamos traduzir que é dois psicólogos falando para uma viagem, né? É o início da psicologia, quando se pesquisou em laboratórios, desde Pavlov até Wundt, sobre o início do comportamento humano. Os ratinhos apertavam uma alavanca para poder ter direito a beber água, alguma coisa, alguma compensação. E a gente está apertando, apertando e não vem nada, e nem a alavanca tem. Você bem colocou, não tem a alavanca de emergência, né? Sim, Porque a sim. gente está no meio desse laboratório de vida. Eu sei que muitos filmes, muitas teses de doutorado, muitas pesquisas serão feitas ao longo de muitos anos sobre o que a gente está vendo agora. Mas, por enquanto, se permita sentir, né? Exatamente. Eu sinto muito. Tenho sentido muito. Eu É, tô sentindo... eu sinto muito. Sente e sente Assim, muito, né? Nos dois sinto sentidos. muito. Assim, eu sinto que a gente tem vivido uma pressão
da experiência que conturba as nossas emoções, fazendo com que a gente não se reconheça. Então, eu escrevi uma coluna na revista Crescer, quem quiser pode ir lá ler, que eu coloquei assim: de repente as nossas paredes viraram espelhos, né? Uhum. Porque agora a gente tem mais nitidez sobre como a gente reage em situações mais críticas. A vida acelerada estava fazendo com que a gente se anestesiasse e pudesse fugir desse encontro conosco mesmos, como você falou, né? Só que agora tem um novo funcionamento que mesmo aquelas pessoas que já se conhecem, que têm um trabalho terapêutico, tem um novo funcionamento que precisa ser visto, né? Porque Sim, nunca verdade. tivemos este tipo de privação, né? Já podemos É. ter tido experiências dramáticas até em relação à privação de alimentos, quem passou fome, etc. Mas nós nunca tivemos essa privação, por exemplo, do contato. Esse vai ser o tema da minha live amanhã com a Fátima. A gente vai falar dessa Amanhã experiência às do que 10h30, né? Você com a Fátima Bernardes, 10 né? 10 e meia. Então, Exatamente. E essa Alexandre, privação do algumas contato. pessoas estão pedindo para você colocar onde é que está esse artigo da revista Crescer. Então, faça o seguinte, quando terminar a live, Alexandre vai colocar nos stories do Instagram dele o link, tá, Alexandre? Pode ser? Pronto, eu vou Para que colocar. as pessoas tenham acesso a esse artigo. Continua. Então, a experiência da perda de sentidos. Eu fiquei me perguntando sobre essa palavra, assim. Nós perdemos sentidos, nós não estamos mais com o toque, né? Uhum, E muitas pessoas estão sentindo a perda, assim, na hora que adoecem, né, de Covid, estão perdendo o olfato. Então, eu uhum, estou achando interessante a gente pensar que é uma situação que faz a gente viver com menos sentidos, né? uhum, E como a gente pode atribuir sentido à vida quando a gente perde tantos sentidos, né? uhum. Então, eu acho que é uma experiência mesmo de olhar para dentro, ganhar uma visão sobre a sua capacidade resiliente, né? Voltar em outros momentos da vida em que você conseguiu fazer transições difíceis, né? Uhum. Eu estava conversando com uma família que eu atendo e um dos adolescentes da família estava falando assim que eu sinto que eu já estava confinado, porque ele estava no terceiro ano do segundo grau, fazendo Vai preparação para o fazer vestibular. Enem, né? Realmente é confinamento. Então ele já estava em confinamento. Então ele está servindo de suporte para algumas pessoas da família e aí a gente Interessante. começou a conversar, né, sobre quais eram as habilidades que ele estava precisando eliciar dentro dele, né, fazer surgir dentro dele, para ele dar conta de se concentrar no confinamento, de não ser capturado pelas seduções da nossa época, né, o celular, a Netflix, né, e etc. Então, Uhum, eu acho que nesse momento, a gente, como a gente nunca viveu essa situação, a gente pode ficar muito perdido uhum, sobre o que fazer diante dela, mas a gente tem uma biografia de recursos que a gente já desenvolveu, uhum. resiliente em outras fases da vida, em outras transições da vida. Não nos esqueçamos que todos nós aqui, nós já adolescemos, já passamos por essa transição que é cheia de dissabores, que é cheia de desafios. A gente Uhum. já mudou de escola, a gente já mudou de casa, a gente já, né? Exatamente. Tem gente que já fez até transição de gênero nessa vida. Então, A gente nós tem um todos temos. repertório já à disposição, né, Alexandre? O que você A está gente dizendo já é, tem. né? Então, o nome da nossa força, às vezes, é difícil da gente colocar. A gente sabe É, nomear perfeitamente aquilo que nos falta, né? é. Agora, Mas é aquilo que a muito gente raro tem, isso. não é isso? Isso. Eu fico, enquanto tu fala, eu fico vendo o que as pessoas estão comentando e algumas coisas eu preciso dizer. Gente, tá travando, mas não tá travando para nós dois. Possa ser que esteja travando na sua internet, na sua casa. Com relação à live, ela vai ficar no meu Instagram salva. Depois eu vou pegar essa live, como todas as que eu faço, do meu Instagram e coloco no meu canal do YouTube.
lá no meu canal do YouTube. A Alexandre também vai poder puxar a live e colocar no canal dele, onde ele quiser, porque é uma live nossa. Então vai ficar à disposição de todos vocês para as pessoas poderem assistir novamente com mais calma, porque obviamente dois psicólogos conversando é um negócio meio cheio de conteúdo. Quando você falou que as paredes se transformaram em espelhos, eu lembrei muito do Caetano, Narciso acha feio que é espelho, né? O que não é espelho, mas nesse caso, a violência com que esses espelhos, com que essas paredes se transformaram em espelho, a intensidade e o tempo que elas estão levando, tem tornado a experiência para alguns feias, mas no final será bonita. Porque quando você começa a falar desse processo de descoberta e de que no fundo, a gente já passou por privações assim, mas nunca coletivas, mas individualmente, cada um de nós tem nossos desertos, as nossas privações, e isso foi criando um arcabouço de experiências e respostas para a vida que a gente agora tem que parar e pensar e buscar essas fontes, né? E mesmo em meio a tudo que está acontecendo, enquanto eu busco essas fontes das minhas experiências anteriores que me salvaram de momentos de dor, eu tenho que viver uma experiência coletiva de dor e, ao mesmo tempo, tenho que descobrir em aspectos meus que eu não estava querendo enxergar. E que também é muito Sim, rico. Eu acho que sim. a grande questão que toca a todos nós, e que você fala, eu sinto e sinto muito, né? É que está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. Não, a gente está tendo que, ao mesmo tempo, buscar nossos recursos e respostas anteriores, os padrões de resiliência que a gente construiu nas dores, no luto, nas perdas, nos prejuízos, nas respostas erradas que foram nos forjando e nos tornando quem somos. Aliás, a grande experiência humana, nenhuma dessas experiências devem ser apagadas, por mais dolorosas que sejam. Ao mesmo tempo, nós temos que buscar isso, temos que nos encontrar conosco, temos que nos encontrar numa relação, às vezes com fissuras que podem ser ou resolvidas ou ampliadas, como a gente viu nas pesquisas de Wuhan, vários divórcios que aconteceram. E conversando com uma amiga minha hoje, do mundo, do mundo jurídico, disse que já tem vários casais aqui na minha cidade mesmo, já entrando em contato com os advogados, dizendo que assim que terminar, quer o divórcio, né? A gente sabe disso. Isso não necessariamente é ruim, porque às vezes eram relações que já estavam mortas e precisavam o comunicado oficial para o casal, para que eles possam então viver uma outra experiência e ressignificar. Os que conseguiram reconstruir, melhor ainda, os que têm que sair, destruir para reconstruir, também não existe nisso quando você falou assim, logo no início, vamos normatizar, né, a sensação de que a gente não tem uma resposta padrão, é dizer para as pessoas que tudo nessa experiência, por mais dolorosa que ela possa representar, ela vai ser extremamente importante e útil. Mesmo que alguma coisa acabe, é para recomeçar. Sim, sim. Eu acho que nós temos. Ai, como é bom conversar com você, Rossandro. Bora Idem! fazer mais isso, velho. Porra, Bora! Inclusive, uma das coisas que eu acho legais sobre essa experiência de estar fazendo lives, porque está todo mundo em casa, eu já tinha decidido que eu ia fazer isso antes de começar, né? Claro que não com essa intensidade, mas, cara, isso é uma coisa maravilhosa que a gente não deve abrir mão. A gente deve fazer de vez em quando uma live mesmo, conversar e deixar as pessoas ficarem junto com a gente nesse processo. É muito rico. elas têm me ajudado muito, sabe? A Assim, mim para também. mim que estou escutando, né, muitos relatos de muito sofrimento, né, na clínica agora online e tudo mais, as lives têm sido para mim um momento de respiro disso tudo, sabe? De Eu reencontrar creio. amigos, né? De Uhum. poder olhar para os seus olhos, de saudar a sua vida, né? De celebrar a sua vida. Isso é uma coisa importantíssima nesse momento. Então, só continuando aqui o fluxo que você está trazendo, Hum. essa experiência de autoconhecimento, eu quero deixar muito claro para as pessoas que eu não acho que isso venha de uma forma linear. Claro. Isso vem É verdade. misturado com todas as emoções humanas. Porque todas as emoções que moram dentro da gente estão trancafiadas conosco dentro de casa e não tem lá Exato. fora. Não tem lá fora. Uhum. Você não tem como sair para arejar a cabeça, você não tem como ir ao cinema, você não tem até como. Se você começa um mau dia, de repente você sai de casa, trabalha e volta melhor, né? Você está vivendo uma experiência em que todas as suas emoções e todos os contextos das suas relações íntimas estão expostos a você e você a eles.
Então, tá rolando naturalmente mais grito, mais lágrima, né? Aham. Porque nós todos estamos pressionados por essa condição, né? Então, as relações familiares não podem, nesse momento, ser idealizadas. Eu acho que para a gente conseguir construir harmonia, necessariamente a gente vai passar por experiências de conversas que tem muito tempo que a gente não teve, É verdade. experiências de conflitos que a gente pode ter adiado ou pode ter negado, né? Interessantíssimo, só para te dar um exemplo aqui que eu achei incrível. Nas semanas anteriores à quarentena, eu estava com a Patrícia Cupelo, a produtora lá do Encontro, a gente ia fazer um quadro em que eu ia entrar na casa de uma família que tinha Uhum. dificuldade de se encontrar porque todo mundo trabalhava muito, cada um num horário diferente. Que E, ironia. ironia, e a gente ia conversar sobre o estranhamento de ser família. A gente ia Uhum. jantar juntos, num domingo à noite, e a gente ia conversar sobre o estranhamento de ser família. Aí veio a quarentena, o quadro foi cancelado, né? Mas Porque eu todo mundo acho tá vendo isso agora. exatamente, mas eu acho que não tinha quadro melhor, né, para a gente pensar agora como uma possibilidade, assim, o que está acontecendo com as famílias na quarentena? Como é essa experiência de você estar 24/7 com uma pessoa de quem você se desacostumou? Eu me desacostumei, às vezes, a estar com o meu próprio filho. Isso é muito dramático, É né? dramático. E, E porque mostra a é verdade, riqueza desse pode momento. acontecer. Isso, É. isso. Eu vi uma entrevista logo no começo de uma mãe que estava na varanda com o filho vendo os vizinhos cantar no condomínio um parabéns. E o repórter estava debaixo. E aí, como é que vocês estão? Aí a mãe disse assim: Você sabe que eu e meu filho nós nos encontramos, porque nós havíamos nos Nossa, perdido. sim, A gente chegava em casa, eu ia pro meu quarto, ele ia pro dele, e mesmo quando estava na mesa, ele estava no celular, eu estava no meu, a gente tinha se perdido e a gente se encontrou. sim, Eu sei que como você disse, uma coisa também interessantíssima para a gente refletir, a experiência não vai ser linear, nem mesmo para as pessoas dentro da mesma casa, sim, né? claro. Não há nenhum tipo de visão romântica de que ao final de tudo isso, eu sempre digo nas lives, a gente vai sair cantando Imagine e todo mundo vai estar né, unidos e todos os dramas humanos estarão resolvidos. Não tem disso, né? O Trump cantando Imagine com o Bolsonaro, Imagine, imagine, né? não, não vai ter nada disso, não vai ter essa coisa assim, aí o mundo vai estar unido, não. As nossas mazelas, é verdade que essa crise, existia um conjunto de crises que estavam como fogo de montura acontecendo, tanto na humanidade, disrupturas tecnológicas, perdas de emprego, inteligência artificial, robótica avançada, nanotecnologia, mundo líquido, o Valarari fazendo análise sobre o mundo e o impacto que se ocorrer, cada um sentindo suas angústias, Burnout no mundo do trabalho, a loucura por sucesso, a resposta coach para todas as coisas, tudo estava mostrando já uma degradação muito profunda do tecido social, do psiquismo coletivo e individual. A pandemia veio e fez assim, ó, puf, colocou isso numa intensidade, numa velocidade. A gente tá num, sabe, todo um furacão de emoções e de percepções que, obviamente, aí entra a nossa preocupação. Por isso que assim que começou, eu pensei em fazer a quarentena sem pirar, já que eu não estou tendo, já que há algum tempo, Rosana de Rosa, uma terapeuta amiga nossa lá da Flórida, quero depois até fazer um ponto com vocês fazerem uma live juntos, Alexandre, vai valer a Ah, pena. que ótimo, Ela tem um que trabalho ótimo. muito lindo. Vou fazer uma ponto com vocês também, que você fazer com o Jaime também, que vai ser muito interessante. A gente está Sim, nesse Twitter, assim, ao mesmo tempo, e eu fiz a quarentena sem pirar justamente para fazer um curso online gratuito para as pessoas, para me sentir dando essa resposta como terapeuta. Eu estava me cobrando, sabe? Poxa vida, eu agora vou estar em casa, não vou estar dando palestra, eu estou dando algumas online, mas eu quero mais, eu quero meio que dar alguma contribuição, conversar com as pessoas, para a gente todo dia pensando, refletindo juntos sobre esse processo, porque tem gente que vai piorar muito com tudo isso sim, porque estava se negando a um autoconhecimento e foi jogado a esse processo sem nunca ter feito nada. Do mesmo jeito que esse adolescente que você falou, da família, que disse assim, eu já estava em isolamento social porque eu estava fazendo Enem,
Quem é concurseiro também está com essa sensação, né? O Sim, tempo inteiro sim. dentro de um quarto. E ele está tendo, Isso. inclusive, que ajudar a família. Eu fico pensando na empatia que esse processo tem gerado em algumas pessoas, sabe, Alexandre? Por exemplo, muitos de nós está sentindo uma certa depressão, uma certa melancolia. E a gente está podendo sentir, durante algum tempo, com data para voltar ao normal, mesmo que não seja o normal que a gente tinha antes, mas a gente vai voltar a uma vida social, a gente está sentindo o que é que um depressivo vive dentro dele o tempo inteiro, sem uma data para sair de si. A gente está vendo, por exemplo, pessoas em pânico que tem na nossa família, que a gente achava que era besteira, e a gente está sentindo com data de saída o que tem pessoas que vivem sentindo há muito tempo. Nós estamos sentindo o que é ficar presos, mesmo sabendo que nós vamos sair, e existem pessoas que há muito tempo estão presas dentro de si mesmo. Que a gente possa desenvolver, então, pelo menos, muitos dos aprendizados, entre os muitos aprendizados que eu acho que nós vamos desenvolver, uma empatia pela dor que o outro sente. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Nossa, que lindo. Deixa eu só suspirar aqui um segundo diante do que disse, porque eu Não, achei que é isso. a possibilidade da gente aprender empatia, né, me parece um exercício de uma vida inteira. É. Porque eu sempre me pergunto, eu faço essa pergunta para mim é ética, é uma pergunta para a vida toda. É assim, quais tipos de sofrimentos eu reconheço e quais eu invisibilizo, né? Porque a gente vai se acostumando a não ver determinados sofrimentos. Às vezes eles estão dentro de casa. Então, Sim. é possível que a quarentena dê espaço para você poder escutar o sofrimento de existir da pessoa que existe do seu lado, né? Uhum. Isso rolou aí alguma coisa aí, parece que a sua câmera Ah, tá, voltou, virou aqui. Oi, virou. peraí. Ah, voltei. Eu estava tentando Pronto. desativar os comentários, mas não consigo não. Só na próxima live. Continua, Alexandre, que você estava fazendo Então, uma... quanto a gente... Ó, Gilberto Ainda acha bem que o que estava aqui atrás era só o meu pai computador, porque tá eu já vi assistindo cada a gente, coisa. viu? Eu já vi cada coisa quando o povo vira a câmera, cada coisa Vixe, terrível. Maria! O meu só mostrou aqui, ó, o computador de costas, ó. Graças a Deus. Não resisti à piada. Ai, adorei. Ó, eu preciso dizer, gente, meu pai tá me assistindo, meu pai lindo, minha mãe Um estão me beijo. assistindo. Ó, Alexandre, eu não sei quem são seus pais, eu não tive o prazer de conhecê-los, mas baseado na ideia de que você conhece a árvore pelo fruto que dá, eles são pessoas muito lindas. Eles são incríveis, eles são lindíssimos. Eles são lindíssimos. Mas, enfim, então o que eu estava dizendo é o quanto a quarentena está fazendo, por exemplo, eu atendo mais casais, né? 80% da minha clínica é de casais. Então, os casais estão me dizendo, assim, de frases que eu não escutava do sofrimento da minha parceira, do meu parceiro, e que agora eu estou com tempo para escutar, entender, me colocar do lado dele ou do lado dela, né? Então, existem sofrimentos que a gente invisibiliza do nosso lado, né? Sim. E que a quarentena pode fazer muito bem. Tem uma pessoa aqui perguntando o que a gente faz com esses sofrimentos. A primeira coisa é poder escutar, né? Quando você escuta um sofrimento, você está dizendo para a pessoa assim, é legítimo você sentir, né? Isso já faz toda a diferença, porque uma das maiores necessidades humanas é que a gente seja visto. Escutado na nossa dor, né? Escutado na nossa dor. A invisibilidade é um dos maiores sofrimentos da vida. E você ser invisível para quem está dentro da sua casa é uma coisa dilacerante, né? É verdade. Então, a experiência me parece uma experiência muito linda de crescimento da empatia, mas também penso, do ponto de vista do tecido social, ó, que a gente possa pensar assim, ó, o quanto nós vamos ter que olhar, por exemplo, para os brasileiros miseráveis, que vão ser, sem dúvida. pessoas que vão disseminar o Covid, que não tem nem água para limpar as mãos, que dirá álcool em gel.
Então, vai ser talvez a primeira vez em 520 anos em que a gente vai ter realmente que olhar para todos os pedaços do nosso país, né, para É. todas as pessoas, porque esse vírus está vindo para abrir os nossos Nem olhos. que seja por egoísmo, Nem que seja por egoísmo, eu tenho dito o isso também. egoísmo de sobreviver, nem que seja por egoísmo de sobreviver, a gente vai ter que olhar. Eu sabe que no primeiro dia que começou o isolamento social, a gente fez o evangelho lá aqui em casa. E a gente tem a ideia de fazer uma oração. É normal, a gente faz uma oração pelas pessoas que a gente ama. Aí eu comecei, né? Orando por mim, por Janine, pela família, pelos amigos. Aí eu pensei, a partir de hoje eu não posso mais orar só pelos meus. Eu tenho que orar por todos. A partir de hoje eu não posso cuidar só dos meus. Não adianta eu me sentir seguro se quem eu amo não está seguro. E não adianta se todo mundo que eu amo, na hipótese de que todo mundo que eu amo estivesse seguro, eles estariam inseguros porque alguém estando inseguro coloca em insegurança toda a sociedade. Portanto, não Sim. adianta a minha despensa estar cheia se tem pessoas com a despensa vazia. É um momento que, para quem está despertando com esse chamamento, porque eu digo que não é mais um convite, porque convite a gente pode aceitar ou não, mas agora a vida impôs essa realidade. Para quem acordar, vai acordar realmente disposto a construir um mundo novo, porque as respostas que a gente deu até hoje para resolver os problemas da humanidade foram ineficientes para atingir todos. E finalmente a gente percebeu que é preciso que todos estejam bem para que todos estejamos bem. Que essa grande discussão que a física quântica faz lá, de um livro que eu li na minha adolescência, o tal da física, o ponto de mutação de Fritjof Capra, Sim, em que ele mostrava, sim, ali no início do curso de psicologia, né? sim, Que ele sim. mostrava essa coisa toda do início do processo da gente estar entendendo que somos todos conectados numa grande teia universal Isso, e que isso aí deixou de ser conversa de Harebô. não, agora tá aqui. Não, estamos sentindo. Se um sofre, se um está ameaçado, todos estamos. Exato. Esse foi o discurso de Cristo, foi o discurso de todos os grandes seres humanos desse planeta, que agora deixou de ser uma coisa, como você diz, de Haribo, de não sei o quê, e a gente está sentindo isso. Que não fique, após tudo abrir, o shopping voltar, que as pessoas esqueçam. Porque são experiências que vão se repetir, dada o agigantamento populacional da Terra e dado ao fato que a gente tem degradado a natureza e tem bilhões e trilhões de vírus inertes esperando um corpo para poder se ativar, talvez essa experiência não seja uma experiência que vai ser tão rara. A gente talvez tenha que viver lá novamente e, inclusive, por isso mesmo, nem que seja por egoísmo, a gente fazer essa mudança de atitude em relação às pessoas mais Sim, frágeis. sim. Eu penso, eu não sei o que, é que você tem pensado disso. Eu sinto que essa experiência ela vai ser demorada o suficiente para despertar, nem que seja um pouquinho em cada ser humano desse planeta. Porque a gente está vendo, né? Por exemplo, a gente tem já quase um mês de quarentena e tem pessoas que ainda estão em profunda negação do que está acontecendo, né? Vai abrir, ou então umas férias, ou não sei o que lá. Exatamente, né? Bora abrir, vamos acabar com isso, isso é um exagero. Então, tem gente que ainda está vivendo a fase da negação do luto, né? E tudo bem, Uhum. mas eu acho que a duração que essa pandemia parece que terá entre nós vai fazer um saculejo tão grande no juízo e nas vísceras de cada um de nós, né? No juízo mesmo, bem Nos nordestino. ver aonde exatamente apertar a mente, como dizem lá na Bahia. Só acender a luz que está ficando escuro. Ótimo, já ia te pedir isso mesmo. Isso né, que vai apertando a mente das pessoas, né? E isso vai chegando um momento em que não tem mais como você negar que o seu modo de vida anterior vai ter que passar por uma morte, né? Então, essa é uma pergunta que pode parecer forte, assim, né? Mas nós não estamos falando só da morte das pessoas, que infelizmente acontece por conta desse vírus, mas assim, que parte da sua vida merece morrer, sabe? Para você poder deixar um espaço vazio para renascer coisas melhores, para renascer uma vida com mais sentido, para renascer uma vida com mais propósito para você e para a humanidade, né? Que para você conseguir renascer, precisa primeiro deixar ir, deixar morrer É algumas verdade. coisas.
né? Então, eu acho que essa parte desse chamamento que você estava falando tem a ver com isso, né? Quando a gente faz Tem. uma faxina, né? Tá um monte de gente fazendo faxina na casa e largando um monte de coisa e fazendo doações e, né, limpando, fazendo aquela limpa nos armários. Os armários do lado de dentro também precisam de faxina, né? Os armários Com dentro da certeza. gente, né? Que são as É, nossas ideias, as formas de olhar para o mundo, né? Os nossos hábitos, os padrões de relacionamento, isso tudo são coisas que a gente coloca no armário da nossa alma, né? Isso tem coisas às vezes que com fazem a gente certeza. sofrer e que, sobretudo, faz os outros sofrerem. Então, eu acho que é hora de fazer essa faxina aí. Ou seja, você está dizendo uma coisa que isso que está acontecendo está nos convidando não somente a fazer novas coisas, mas, sobretudo, a abandonar muitas coisas. Isso. Nós estamos sendo convidados a construir novas formas de viver, conviver, se enxergar e agir no mundo. E isso só é possível com a destruição de velhos modos de viver, conviver e agir no mundo. Porque não dá para a gente ficar tentando conciliar coisas inconciliáveis. Você não pode tentar, por exemplo, viver um mundo mais fraterno mantendo preconceitos. Você não pode Sim, tentar ajudar a atingir a todas as pessoas se você fica preso a uma visão ainda de que existem pessoas melhores e pessoas piores. Você não sim, pode querer se colocar como alguém que realmente entende a necessidade de servir se você acredita que existem grupos, que existem pessoas que têm o direito à liberdade, à fala, à voz, e algumas que não. Se você continua nesse mundo, você pode até insistir. Eu acho até, como você muito bem disse, vai ser tempo suficiente para todo mundo ser mexido. Por mais que você pense que não, o mundo que você conhecia não vai continuar. E se você insistir em continuar naquele mundo antigo, você vai sofrer ainda mais, porque o movimento de transformação ganhou velocidade, né? Eu, por exemplo, sim. eu acabei de fixar aqui um comentário do meu amigo Romero, que no dia Ô, 17 e Romero, nada 19, pra tá vendo você, aí? velho. Nosso amigo Romero. Vai ter a Fraternidade Sem Fronteiras, ia fazer um encontro físico, mas por causa da questão da pandemia e por questões epidemiológicas adiou, mas nós vamos fazer o encontro online entre os dias 17 e 19 de abril. E por que eu estou falando da Fraternidade Sem Fronteira? Porque muitas das pessoas que vivem essa experiência de se doar, estou até aqui com a camisa da Fraternidade, né? Sim, Muitas eu dessas também pessoas que. Pois devia é. ter falado a minha. A gente combina na próxima, né? Vai ter mais Tá live, bom, porque do jeito que vai demorar a vai. coisa, a gente vai fazer mais. É... Para poder ficar. Até perguntaram aí, vocês dois, como é que vocês estão? Sentindo muito a experiência, sobrevivendo à experiência, mas também não preso à dor e tentando dar uma resposta. As pessoas, Sim, por exemplo, sim, que fazem um trabalho como o da Fraternidade Sem Fronteiras, pessoas que já têm dentro de si, digamos assim, que já foram contaminadas com o vírus do servir, que já foram contaminadas com o vírus da saída de um ego que só olha para si mesmo e que sai em direção ao outro, essas pessoas estão sentindo muito menos impacto do que as pessoas que nunca fizeram um movimento como esse. E sim. não obstante a isso, a gente tem percebido que o movimento de ação em prol do outro está acontecendo com intensidade e espero que não seja apenas um movimento inicial de negociação, que é uma outra fase do luto, né? Primeiro eu Sim, nego, depois, não, papai do céu, deixa tudo voltar ao normal, deixa o shopping sim. abrir, ó, eu tô levando uma cesta básica ali, ó, eu tô mandando uma Barganha. fraldinha pro idoso ali. Barganhando, não barganhe com a vida nem com Deus, porque o que a gente precisa fazer é algo realmente, uma mudança real e concreta, que ela fique e que seja perene, que permaneça depois que tudo isso acabar. Não adianta somente agora. Eu lembro que uma vez eu fui para um curso e o cara contou uma história que o que mais me constrangeu na história foi o quanto ele não entendeu a lição que a vida deu naquele dia para ele. Ele contou com raiva. Ele disse que ele se fantasiou de Papai Noel com os amigos e comprou um monte de presente e foi visitar crianças num orfanato. E a dona do e a mulher que dirigiu o orfanato disse: não entrem aqui. Eu não quero que vocês entrem. São por causa de pessoas como vocês que essas crianças passam o ano inteiro desassistidas. Não vem aqui no final do ano limpar suas consciências de culpa por sua indiferença do ano todo. E ele contou essa história, e eu encantado com o que a mulher tinha dito. E aí depois ele disse: veja que mulher louca. Eu disse: meu Deus, ele não Oh, entendeu. não entendeu nada. O Vamos cara fala da conversar. mulher.
Eu disse assim, meu Deus, ela disse uma coisa tão certa, a gente não pode agora fazer essas ações como negociação ou limpar nossa consciência de culpa porque a despensa está cheia. Porque faz muito tempo que a despensa está cheia para alguns e muito tempo que ela está vazia para muitos. Sim, Faz muito tempo que muitos têm em excesso e isso só acontece pela falta de tantos outros. E o mundo sim. está solicitando o equilíbrio. Não vai ser mágico, nós não vamos virar uma Suíça global quando tudo isso terminar, longe disso, mas esse processo que já vinha se iniciando, ele vai ganhar velocidade. Eu acredito que vai ganhar velocidade, eu desejo que ele ganhe velocidade e eu farei tudo de minha parte para que ele ganhe velocidade. Porque, inclusive, tem uma coisa, sabe? Essa pandemia, ela aconteceu depois de dois filmes que deram na minha cabeça, que foi Coringa e que foi Parasitas. Sim, Então, vixe. você sai daqueles filmes muito mexido, ressignificando papéis, lugares, e percebendo nosso sistema não assumido de castas que foi criado no mundo, em que ninguém dá Sim, um nome carimba para poder depois sim, combater. sim. E aí vem essa ideia romântica que quando começa a pandemia, estamos todos no mesmo barco. Que nada, tem gente que está numa canoa furada com 10 pessoas e tem gente que está no iate sozinho. Então nós não estamos no Claro, mesmo barco. claro. Como eu fiz uma live com a Mariana, logo depois que você fez com a Mariana, eu fiz uma live com ela dizendo assim, conversando com o Alexandre na live que a gente fez, que essa pandemia ela não mostrou o quanto somos iguais. Ela explicitou o quanto somos diferentes, né? E Sim, como essas muitas diferenças têm sido uma doença. Né? Tem até um hindu que diz assim: sentir-se normal no mundo doente é sintoma de loucura. sim. Não é? Adaptar-se ao mundo doente é a da maior das loucuras. É a maior das Exatamente. loucuras. Então, agora é a hora da gente assumir a doença do mundo, né? Que inclusive foi uma das responsáveis, diretas ou indiretas, por a gente estar vivendo isso, desta forma que a gente está vivendo, né? Porque foi essa doença do mundo que foi fazendo o que a gente vem fazendo com a natureza, né? E com todo o equilíbrio da vida na Terra, para a gente ver que com um mês de quarentena já tem peixe no canal de Veneza, já tem animais silvestres voltando para os lugares assim. Assim, a natureza só está dizendo para a gente assim, não me matem, só de você não me matar já está bom. Assim, eu me viro, eu me reorganizo, eu tenho potencial de regeneração, tenho capacidade de Sou resiliência, só resiliente. eu sou resiliente, só você não lascar comigo, você vai ver que você vai me ter de volta, né? É, Então, eu acho que isso é um exemplo para a gente pensar, né? Por que a gente acha, por exemplo, que uma vida humana ela vale tanto mais do que milhares de árvores que a gente queima numa floresta como a Amazônia, né? E acha que está tudo bem, né? A gente exatamente. fala que horror quando a gente vê a notícia no jornal, mas quando você estava falando somos todos uma coisa só, a gente também está ligando o espaço em que a gente vive, a forma com que a gente se apropria desse espaço, com que a gente mutila esse espaço, ou com que a gente diz esse espaço agora é meu, né? Então as Uhum. pessoas determinadas pessoas não vão poder mais entrar nessa praia, não vão poder mais viver a relação com a natureza, porque elas vão ter que pagar para entrar aqui. Eu acho que tudo isso está sendo questionado nesse momento, sabe? E Tá, acho com ótimo que se certeza. questione. Acho Com ótimo que certeza. se questione. Mas acho que precisa ser um movimento mais demorado para a gente sentir isso com mais precisão, assim, sentir que a sociedade inteira está cada um com a sua maior facilidade ou dificuldade de fazer essa reflexão, mas todo mundo, eu acho super positivo que a gente tenha só um assunto no É. mundo todo, né? Eu nunca vivi uma coisa dessa. Eu não No sei, mundo do. né? Assim, É? só se fala de pandemia de É. coronavírus. Se você quiser É. falar de outra coisa, você não vai ser escutado, né? Não, não, Então, exatamente. então Para quem isso é vivia no muito. mundo do Twitter e das coisas muito Isso, superficiais, aprofundar no único tema. E uma coisa interessante que você estava falando aí, Alexandre, várias coisas, né? Porque a pessoa fica. Dá vontade de passar 5 horas fazendo essa live. Mas a gente fica pensando assim. Primeiro, quando você disse que a Terra está pedindo para a gente parar para poder ela se organizar, né?
Ela também está fazendo uma coisa ainda mais gentil. Ela está dizendo assim: eu consigo viver sem vocês, mas vocês não Sim, conseguem viver sem mim. Então, dá um tempo aí sim, em casa para poder me organizar para receber vocês de volta, né? Uma coisa sim, importante para a gente fazer isso. sim, Uma outra coisa que eu acho que você está falando que é interessante também, a ideia de que a gente precisa ver o quanto aprofundar uma temática como essa que a gente está vivendo, ela é interessante. E o quanto isso vai durar para que desperte todo mundo. Por enquanto, a gente está vivendo luto de coisas. Luto do shopping, luto da praia que eu posso olhar, mas não posso tomar banho, luto dos amigos que eu não posso receber, dos abraços que eu não posso dar. E quando a gente está vivendo luto de coisas, cabe discussões, economia ou vida, enfim, que também é uma discussão que não é bem assim. Mas quando a morte começa a chegar, aí não cabe mais discussão. Aí vem somente a dor. Eu sei sim. que algumas pessoas só irão despertar quando a morte se aproximar delas. Quando elas sentirem que vão ligar para alguém que está chorando em casa porque um parente está entubado, né? Quando isso começa a acontecer, aí as discussões mais pueris que ainda continuam sobre isso cessam para que a dor tome espaço e lhe obrigue de forma cabal a ressignificar tudo que está acontecendo. A gente está aqui, eu estava conversando, tem a Adriana, o Romero está aqui, né? A Fabi também está aqui. E eu fiz a Ah, primeira manda live. Ela Fabiana, tá beijo, dizendo oi o tempo todinho aqui, Fabi. Oi, 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 estamos vendo você, Fabi. beijo, É, Fabiana. e aí a gente, primeira live que eu fiz aqui, ainda não estava no nível de isolamento total, foi aqui em casa a Adriana veio, Adriana Mello, né, que Eu toma conta assisti. das crianças. Pois então ela falou para mim, nos bastidores, antes da gente começar, Rossandro, o Zika vírus, ele aconteceu só aqui, inicialmente em Campina Grande, e atingiu pessoas pobres. Ninguém parou o mundo por isso, porque obviamente não atingiu todo mundo, né? Esse vírus da Covid, ele já vem há muito tempo também, mas ele foi sendo ignorado, não foi sendo percebido e foi mutando. E aí se transformou numa epidemia virótica pandêmica. Esse vírus da Zika vírus continua na natureza aí nos nossos corpos mutando. Ele também vai ter um retorno no futuro. Entende o que ela quis dizer? Ou seja, tantos Sim, vírus que a gente já conhece estão mutando e podem voltar da forma como o Covid aconteceu, como vírus que a gente não conhece, como ela disse, os trilhões que estão na natureza e que a gente está invadindo, podem vir. Por isso que, de fato, é preciso repactuar a civilização a partir do que está acontecendo. Nem que seja por egoísmo, é preciso repactuar a civilização para que a gente continue aqui, porque a Terra sobrevive sem a gente, ela fica de boa com as baratas. Não de tem problema boaça. nenhum. Ela estava aqui antes da gente e continuará aqui depois da gente. A questão que Sim. está em jogo não é a Terra, mas é a nossa presença nela que está em jogo, né? O Yuval Noah Harari, o autor do Sapiens, que é um dos caras que eu Que eu mais mais tenho admiro lido. Afe também. Maria, que sujeito É o brilhante. cara, é o cara. Você leu o artigo dele no Financial Times, que ele termina falando que a gente mudar o eixo da nossa vida definitiva e radicalmente para o eixo da solidariedade não é mais uma opção. É a única Única alternativa para opção. conviver no mundo a partir de agora, não só por causa do coronavírus, mas das próximas pandemias que nós viremos a viver. Então ele está Exatamente. assumindo isso já como Que vai ter. que a gente vai viver isso, né? Isso Uhum, é resultado desse processo todo que a gente está falando. Então, uhum. a Cláudia Paz, nossa maquiadora lá do encontro, acabou de mandar um beijo. Ah, Um tá aí. beijo. Um beijo, Claudinha. Então, ele está falando isso no Financial Times, né? Imagina Que é, isso, né? imagina, O mais importante jornal que influencia as grandes corporações do mundo. exatamente. Então, eu achei isso tão simbólico, né? Ele Uhum. colocar a experiência da Esse artigo aí palavra. antigamente era para a revista Planeta. Isso, Não é? Fui longe agora. rapaz! Agora está no Financial Times. Agora está no Financial Times, exatamente. Na vida simples, né? Bons fluidos, né? É, Nesse tipo de, exatamente. né? Mas É, ele estava falando isso. Então a gente vai ter que construir um modo de vida em que o capital se subordine à solidariedade. Isso, para mim, é o maior ensinamento desse momento. Não sei o que vai exigir para que isso aconteça,
mas olha, eu estou aqui quarentenado, estudando como você, eu estou me sentindo num casulo existencial, assim, reaprendendo a viver, e estou muito feliz de poder estar vivendo esse momento histórico do planeta, né? Também. Também, Muito Alexandre. feliz, muito grato assim, por poder me sentir dentro dessa experiência e poder contribuir com ela, né? É, A sensação aqui de conversar com você é parte disso. Então, a gente já está chegando no final, que eu estou vendo aqui que só faltam mais 3 quatro minutinhos, minutinhos. É. minutinhos, mas é isso, eu só queria agradecer. Agradecer primeiro a todas as dimensões da vida que levaram a gente a viver isso, porque eu sinto que a gente vai passar por um túnel bem escuro, mas a luz dele vai ser profundamente forte, vai ser Uhum. muito luminoso o processo pelo qual a gente vai viver, pelo qual a gente vai passar. Partos são dolorosos, mas o acontecimento que libera é de uma beleza única. Isso, Nós isso. estamos vivendo um grande parto coletivo do psiquismo, das interioridades, estão sendo chacoalhadas não só as placas tectônicas do planeta, mas as placas tectônicas dos nossos egos. Eles estão sendo Isso. chacoalhados para que o self luminoso venha. E por isso que apesar de... E nós estamos vivendo essas angústias e oscilações emocionais, eu sou muito esperançoso, sabe? Eu vejo que depois de realmente muita dor, vem profundas transformações e ressignificações essenciais e necessárias e inadiáveis, na verdade, para o que a gente está vivendo. E eu acho que a gente poderia lembrar eu gosto muito da música de Guilherme Arantes, que diz assim: amanhã, né, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar, porque amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena. É essa concepção, é essa crença, é esse desejo e a nossa ação para construir esse mundo novo que nos move, que nos mobiliza, que faz a gente estar aqui. Eu lembro quando as pessoas estavam no campo de concentração, por que muitas não se suicidavam? Porque começavam a encontrar propósito, sentido e rotina. E certamente quando abriram as portas de Auschwitz, alguns devem ter olhado para cima e se perguntado: você não viu nada do que aconteceu? E ele viu. E ele entendeu como necessário, como acontece agora. Ele também está vendo e também está vendo como necessário para acordar. Que a gente acorde, né, meu irmão? Que Que a a gente gente acorde. acorde. Você terminou lindamente com o Guilherme Arantes, eu quero trazer Chico Buarque, que para mim começa ou termina melhor qualquer coisa na vida. Ele tem uma estrofe que eu gosto demais, que é: não se afobe não, que nada é para já. O É amor verdade. não tem pressa, ele pode esperar em silêncio. Então, Exatamente. a experiência mais amorosa dessa quarentena pode ser que ainda não esteja sendo vivida, mas ela ainda Mas será. O amor vai será. brotar como o último fulgor dessa experiência, eu não tenho a menor dúvida disso. Irmão, beijo no Oh, coração. meu amor, muito obrigado, Eu muito que obrigado. agradeço. Que alegria, minha gente. Obrigado por isso. Obrigado pela alegria da gente poder estar junto. Um beijo para Janine. Janine, tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tá Que aqui ótimo. fazendo juntos. Então, manda um beijo enorme para ela. Obrigado a todo mundo. Ró, seu convite foi uma honra incrível. A honra toda Obrigado. minha, você sabe disso. Beijo Um beijo, meu gigante. irmão. Tchau. Tchau.